Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus que nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, casa de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas 12, 22 ao 26. 12, 22 ao 26. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, para a gente não andar ansiosos por nada, nem por alimento, nem por nada. Nós devemos, nos preocuparmos com as coisas de Deus, com as coisas eternas. E nós temos paz nisso, quando nós não temos essas preocupações, nos traz paz. Nós ficamos, mesmo que passando necessidade em casa, mas nós temos paz com Deus. Glória a Deus por isso. Lança toda a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele sustentará. Deus é contigo. Glória a Deus, tenha confiança que tudo Ele vai fazer. Vamos orar pelo início do culto. Ó Senhor amado, obrigada, Senhor, por nós que chegarmos aqui, Senhor, em segurança, tranquilidade, Senhor. E também, Senhor, abençoa aqueles que estão por vir, Senhor Deus. Tira todo impedimento, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão desanimados, Senhor, ansiosos, Senhor. Que você dê força, Senhor Deus, para eles chegarem aqui, Senhor, sem problema nenhum, sem nenhum impedimento, Pai. Toma a vida deles em Tuas mãos, Senhor. Aqueles que não estão aqui, abençoado seja, Senhor. Guarda na sua casa, Senhor Deus, as suas coisas, Senhor. Não deixais, Pai, desânimo tomar conta deles, Senhor. Seja com eles, Senhor. Eu te agradeço e oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E Ele tem cuidado de nós. Ele é a nossa viva esperança. Por isso que todos os dias nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós saímos aqui às 9 horas e à noite nós temos nosso culto de adoração a Deus. E dia 2 de março, 2 de março, nós temos uma grande consagração aqui no sábado. É o primeiro sábado de março. Um sábado por mês nós fazemos essa consagração. Você que está na live, nos assistindo, se quiser vir, tá? O nosso endereço vai estar na descrição do vídeo. Creio que o irmão aí vai colocar na descrição. E aí você está mais do que convidado, ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. E em nossa igreja nós falamos de uma forma muito clara e transparente sobre esse assunto.
Verso 35 do capítulo 20 de Atos diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário, olha só, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Nesse contexto, Jesus ele está falando que aquele que tem para dar é mais abençoado do que aquele que recebe, porque se ele tem para dar, ele não tem só para ele tem suficiente que sobeja e ele tem para dar. Por isso que ele diz que mais bem-aventurado é dar quem dá do que quem recebe. Então, essa noite, Rosida vai passar os envelopes, dá um também. Quem puder, quem quiser, fique à vontade para contribuir. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos levantar os nossos envelopes. Vamos orar. Glória a Deus por isso. Levante seu envelope, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão contribuindo para a tua obra. Senhor, tu vem abençoar, engrandecer a vida financeira, espiritual, material, e que eles tenham em abundância para continuar contribuindo com a sua obra, fazendo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ailton. Som. A paz do Senhor para todos, uma boa noite. Hoje estaremos concluindo o livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Conto com a colaboração de todos e um estudo que está sendo bastante proveitoso para a nossa igreja e para você também que está na live. Deus continue aí abençoando a sua vida. Amém? Então vamos abrir o livro do profeta Daniel. Nós vamos fazer uma recapitulação rápida até nós entrarmos no capítulo 1, no capítulo 12 de Daniel. Vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de ministrar a sua palavra, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse estudo, agradecendo pela tua palavra, agradecendo pelo teu Espírito Santo, agradecendo a cada um que participou no decorrer desse estudo, aos irmãos e irmãs que chegaram nessa noite na tua casa, Senhor. Continua abençoando cada um. Te entregamos o nosso pastor Márcio, Senhor. Continua abençoando o teu filho, Senhor. Dando saúde, dando vigor, Senhor. Dando tranquilidade, Senhor, na condução desta obra. Te entregamos o pastor Paulo, a pastora Luciana, Senhor, da mesma forma. Te entregamos a liderança da tua igreja, cada obreira, Senhor, que compõe o corpo de Cristo neste lugar. Abençoa os que estão na live, Senhor, que abra o entendimento do teu povo. Em nome de Jesus, que o nome está sendo sobre todo nome, Senhor. Nós repreendemos toda ação do inimigo, todo pensamento contrário, seja jogado por terra em nome de Jesus. Porque a tua palavra nos garante, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós temos liberdade para te cultuar neste lugar. Continua conosco, nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nessa noite, nós vamos recapitular o livro do profeta Daniel. Vou falar com o Mônica, se de repente sair do ar, eu minha bateria que vai acabar, eu já vou deixar aqui pronto, caso sair, tá bom? Minha bateria possa ser que acabe ali, mas eu já vou deixar preparado, aí você tem que monitorar aí, quando, se caso sair, acompanha aí por favor no Facebook, você que está aí com o celular, abre aí no Facebook, na minha página, aí o Galdino, ok? Se sair aí, já sabe. Eu vou monitorando por aqui também. Tá bom? Então vamos lá. Se tiver ao vivo, vou ver aqui se tiver ao vivo, né? Já está ao vivo.
Vou monitorando por aqui. Possa ser que na bateria acabe. Tá bom? Então vamos lá. Nós vimos no capítulo 1 de Daniel a chegada de Daniel. Nós sabemos que o reino do sul foi levado cativo por Nabucodonosor. Daniel e seus amigos vieram juntamente com o profeta Ezequiel nessa leva. Era no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então o que ocorreu? Nabucodonosor invadiu o reino do sul, Jerusalém, destruiu, queimou o templo, os muros, devastou, levou parte da população em cativeiro. Os que se rebelaram morreram e os que ficaram na miséria. No capítulo 2, nós vamos ver o início da história de Daniel, lá no reino da Babilônia. É o decreto, o sonho do rei interpretado por Daniel. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor os sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe-se o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e apresentaram diante do rei. E esse sonho deixou Nabucodonosor muito perturbado e pediu aos seus adivinhos, astrólogos, que falassem do sonho. E o rei, muito irado, mandou matar a todos, adivinhos, astrólogos, inclusive Daniel e seus amigos. Só que Daniel pediu um tempo a Aspenaz para orar a Deus e convocou seus amigos, enfim, foi Arioque, capitão da guarda, não Aspenaz, Arioque. E eles entraram em oração e Deus revelou o que significava aquela estátua. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, está aqui no capítulo 2, 32. E o seu peito, os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então aqui está falando dos reinos que porventura iriam surgir mais à frente. Vai falar do Império Medo-Persa, vai falar do Império Grego, vai falar do Império Romano, a pedra que esmiuça a estátua é o Senhor Jesus, que vai nos últimos tempos. Enfim, no capítulo 3 fala: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel, no forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor, aqui no capítulo 3 de Daniel, fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, enfim, todos, e se ajuntaram lá, porque eles tinham que adorar. O arauto pregoava em voz alta no versículo 4. Ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da caixa de fora, de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E nós sabemos que aqueles 3 jovens chamados Ananias, Azarias e Misael, que era o nome deles. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes que? Babilônicos, outros caldeus, que foram, teve seus nomes trocados. E eles não se curvaram. E nós sabemos que o rei mandou aquecer a fornalha de uma tal maneira que antes dos camaradas serem jogados lá na fornalha, aquele pessoal todo foi consumido. E o rei ficou maravilhado. Porque o que aconteceu aqui? No versículo 22, 3:22 falava: e porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nenhuma lesão neles.
e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Olha só, o poder de Deus, a confiança que esses homens tiveram em Deus e não se curvaram, não adoraram a estátua. A perseverança, a fé, o poder de decisão, não voltar atrás, não ter medo pela sua vida, porque se eles morressem, eles sabiam para onde eles iriam. Hoje, nós precisamos ter essa certeza. Se o Senhor nos chamar, nós temos que ter a certeza para onde nós vamos. Muitos estão descendo a sepultura nessa noite sem saber para onde vão. Isso é muito triste. E a igreja, ela precisa se posicionar. Precisou uma cantora aí do mundo falar sobre o fim dos tempos, do Apocalipse, que provocou o Apocalipse. Mas ela, coitada, ela também não sabe muita coisa. Mas nós estamos aqui estudando. Já estudamos escatologia, já estudamos o livro do profeta Joel, estamos aqui em Daniel e já vai vir outros estudos, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Nós precisamos meditar nessa palavra em tempo e fora de tempo. No capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz não seja multiplicada. Aqui ele fala da grandeza, né, do que tinha acontecido. Só que aquele negócio, o camarada continuou incrédulo. Teve, né, um outro sonho. E o que aconteceu? Aqui a questão da árvore grande, o tronco, as raízes, né? E aqui no versículo 16 fala: olha, seja mudado o seu coração para que não mais seja coração de homem, e seja lhe dado o coração de animal e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá aos quem quer, até o mais baixo do homem constitui sobre eles. Isto em sonho eu, Nabucodonosor, vi, pois Beltesazar disse a interpretação desse sonho. Então o que aconteceu? Em determinado tempo, Nabucodonosor foi retirado, ele ficou louco, teve uma doença chamada licantropia. Ele perdeu o juízo, os pelos cresceram, as unhas cresceram, ele ficou como se fosse um animal. Foi morar 7 tempos no campo, perdeu o juízo. Mas quando ele olhou para cima, reconheceu a soberania de Deus, o seu entendimento voltou. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, em tudo. Temos que dar graças a Deus. Vamos fazer uma coisa amanhã? Se Deus permitir, nós temos que apresentar. No capítulo 5, aqui já terminou o reino de Nabucodonosor, e entra aqui Beltesazar, no capítulo 5. Ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Pegou todos os utensílios que eram da casa de Deus, no templo lá em Jerusalém, e colocou o pessoal beber vinho, enfim, fazer aquelas coisas que não estavam de acordo. E o que aconteceu? Naquela noite apareceu uma inscrição na parede, e todos não sabiam o que iria acontecer, né? Aí chama novamente Daniel entra em ação e faz a tradução. Está aqui, no versículo 25, Daniel 5, 25. Esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E aqui fala, naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e dali o medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Acabou o reinado, acabou o período do domínio babilônico. Entra aqui em cena o Império Medo-Persa. Nós vamos ver aqui no capítulo 6, a conspiração. As pessoas estavam com inveja, como Daniel, como Deus usava Daniel, a posição que ele tinha, né, no reino, no Império Babilônico, e continuou tendo no Império Medo-Persa, e conspiraram e induziu o rei Dário a constituir um decreto para que novamente Daniel fosse pego, né? E o que aconteceu? Novamente ele foi condenado aqui, né? Foi condenado e foi jogado dentro da cova dos leões famintos. Mas naquela noite os leões virou travesseiro para Daniel, e Deus guardou Daniel, livrou Daniel da boca dos animais. E no final do dia, o rei Dário foi lá, chamou Daniel e
aqueles homens, né, no capítulo 6, versículo 24, diz: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhe esmagaram todos os ossos. Aqueles homens foram mortos, toda a sua descendência foram punidos, e Daniel foi preservado. No capítulo 7, vai falar que a visão dos 4 animais simbólicos, aqui está falando detalhadamente dos reinos, né? Aqui fala aqui, ó, os animais grandes, diferentes, uns dos outros subindo do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Aqui está falando de quem? O Império Babilônico. No versículo 5, está falando do quê? Segundo animal, semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levante-se e devora muita carne. Esse aqui é o Império Medo-Persa. No versículo 6, já vai falar o quê? Um leopardo tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças e foi lhe dado domínio. Aqui está falando do Império Grego. Fala de Alexandre Grande, o conquistador. Na sua morte, o reino, o império, foi dividido entre seus 4 generais. Muito bem. No capítulo 8, a visão do carneiro e do bode. Fala aqui justamente que, no capítulo 8, versículo 1, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo quando eu vi que estava na cidadela de Susana, província de Elão. Pois vi na visão que eu estava junto ao rio Ulai. O rio Ulai é o rio... Alguém lembra que é esse rio aqui? Rio Ulai? Hein? Ninguém lembra? Pode vir aí, gente. Eu vi que ninguém botou, né? Nós vamos começar tudo de novo. Mas vamos lá. Nessa visão ele estava lá no Império Medo-Persa. Quando fala do carneiro, quem é o carneiro? Que reino ou que império representa o carneiro? Alguém lembra? Qual foi o reino que surgiu depois do Império Babilônico? É o Império Medo-Persa, simboliza o carneiro. E o reino que simboliza o bode. Os poderes políticos. Quem? Os poderes políticos. Não. O grego. Uma nação, Império Grego. Vamos lá, carneiro, Império Medo-Persa. Bode, Império Grego. Muito bem, vamos lá. No capítulo 9, vai falar da semana escatológica, as 70 semanas. Né? No primeiro ano de Dário, filho de Assuero. Quem era Assuero? Quem era Assuero? Quem? Quem? É o chefe, mas quem é a esposa dele? É a filha... Quem? Esther. Vamos lá. Aí o que acontece? Aqui Daniel não estava entendendo o que tinha acontecido. Essa visão. Ele leu lá no livro, nos escritos do profeta Jeremias, que era de 70 anos o cativeiro. Mas o que iria acontecer depois? E nós vimos aqui, que já foi falado com muita propriedade aqui pelo pastor Paulo, que nós estamos na semana de número 69. Como é que conta essa semana escatológica? Primeiro, a ordem para reedificar os muros de Jerusalém. Quem deu a ordem para reedificar os muros de Jerusalém? Quem? Edificar os muros. Ciro libertou o povo. Vamos lá. Quem foi reconstruir o muro? Neemias. Mas quem deu a ordem para ele reconstruir os muros? Vocês acabaram de falar o nome do rei aí? Ataxerxes, Xerxes, Assueros. Pode escolher o nome que você quiser. Reconstruiu os muros. Neemias reconstruiu em 52 dias. Só os muros, não foi o tempo. O tempo está lá destruído. Os muros não tinha nem pó. Aí o que vai começar a seguir essa sequência dessa semana? A entrada de Jesus em Jerusalém. Correto? O povo adorando o Senhor. Aí o que vai dividir? O príncipe vai ser retirado, vai ser morto, ele vai ressuscitar, vai ser assunto aos céus. Mas no ano 70, entra um general romano chamado general Tito e destrói o que é hoje, o que era antigamente
o templo de Salomão, o templo do Herodes, o templo de Jerusalém. E o que restou daquele grande templo? Hoje, o Muro das Lamentações. Só o que sobrou daquele grande templo. Então, aí começa-se a contar a semana 69. A semana 70, ela só vai entrar quando o anticristo aparecer. A igreja vai ser arrebatada, nós vamos ver isso aqui também. A gente tem que fixar esse calendário para a gente não ser pego aí por essas coisas que estão falando por aí, muita besteira, né? No período da tribulação aparecer as duas bestas, né? Mas tem muita vez que a gente está falando besteira ultimamente sobre Apocalipse e sobre escatologia. Então vamos lá. No capítulo 10, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Aqui já estamos no terceiro ano do Ciro, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu essa visão. Ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. A gente viu lá que no capítulo 9 não estava assim. Aí a gente vai ver aqui, no terceiro ano de Ciro. Poxa, mas não falou de Dário? Não falou de Artaxerxes? O que a gente tem que entender é que a Bíblia aqui ela não está em ordem cronológica, para você não se perder. Então aqui ele está entendendo que essa guerra vai ser prolongada. Aqui, Israel, né, o que sobrou do Reino do Sul, já estava voltando para Jerusalém. Os muros foram reconstruídos, Zorobabel voltou com a primeira leva e assim sucessivamente, Neemias e assim foi. Nesse tempo aqui que ele escreve isso aqui. Muito bem, no capítulo 11, na semana passada, que já está bem aqui na nossa mente. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grande riqueza, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Dario já estava preocupado, o que iria acontecer depois? Daniel também estava querendo saber o que iria acontecer com o povo de Deus. Ciro libertou, deu a ordem para vocês voltar para casa, está tudo certo. Mas eles continuavam cativos. Continuavam subjugados pelo Império Medo-Persa. Artaxerxes dá ordem para voltar para reconstruir os muros. Continuaram cativos. Quando o Império Grego derrota o Império Medo-Persa, Israel continua cativo. E a gente vai ver na sequência do capítulo 11, como nós lemos na semana passada, são vários eventos históricos. Quero lembrar os irmãos, futuramente quando vocês forem fazer teologia, vocês vão aprender, ou vocês vão sair doido pela palavra de Deus, ou vão sair maluco mesmo, pirado, doido. Entendeu? Nós usamos, seja para estudo, seja para ministrar a palavra, o contexto cultural. O que é o contexto cultural? Vou dar um exemplo aí, de cultura do Império Babilônico. Qual é a cultura que alguém poderia me dar? Hein? Eles costumavam misturar os povos, adoravam os estrangeiros, mas eles misturavam os povos, davam de um lugar, colocavam em outro, e faziam miscigenação de povos para poder dominar. Então, sobre a miscigenação, eu vou depois pegar o microfone se desse para a gente interagir. O pastor Paulo está falando sobre a miscigenação, o domínio dos impérios, enfim, do Império Babilônico, o que eles faziam, a sua cultura, na religião também. Ok. O Império Grego. O que foi herdado do Império Grego? A cultura do Império Grego. Justamente a cultura, a língua, né? A filosofia. Né? A religião. Então nós estudamos o contexto cultural de cada povo. Então hoje, se eu perguntar onde se localizava o Império Babilônico, qual é o país representado hoje no globo terrestre? Hein? Hein? Turquia. Não. Qual país hoje? Hoje, que é o Império que representa... A Rússia. Não. Não? Frio, tá frio. Não, quase. Israel. Não. Hoje, né? Hoje, qual é o país que representa o Império Babilônico?
Vamos lá, vou ajudar. Quem falou Irã aí? Esse representa hoje o Império Persa. É o Irã. É o Irã. O Império Medo-Persa é o Irã. Babilônia. Começa com I. É o Iraque. É o Iraque. Amém? A gente tem que começar a colocar isso. Esse é um contexto geográfico. Aí eu vou falar aqui, Isaías 45. Eu escolhi a Sírio, meu ungido, blá 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 blá. Está lá, Isaías 45. Essa profecia foi lançada há 150 anos, antes da libertação. Esse é um contexto histórico. Então, quando eu falo de datas, é você se fixar. Porque se você for estudar a Bíblia, desde o período neolítico, geolítico, criquilítico, caucasoide, da pedra, do ferro, está na Bíblia. É só você ler Jó. Se você pegar Jó 38, você vai ver tudo isso aqui que eu estou falando. Por mais que a ciência tente desmerecer a Bíblia, não adianta, está escrito. O primeiro livro da Bíblia, em ordem cronológica, é o livro de Jó. Se você pegar lá o capítulo 38, você vai ver como é que o universo foi criado. Então só abrir essa janela aqui. Até aqui, a gente está entendendo, irmãos? Então o capítulo 11, como eu fiz na semana passada, eu reduzi, ele está cheio de contextos históricos. Aqui é o pano de fundo de que a disputa pelo poder. O Império Medo-Persa sai de cena, entra o Império Grego, Alexandre Grande, o grande conquistador, ele morre com 33 anos, o reino é dividido pelos seus 4 generais, e começa uma disputa de poder. Aí vai aparecer quem? Antíoco, Ele foi e profanou o templo. O que ele ofereceu lá no templo de Jerusalém? Qual foi o animal que ele jogou lá dentro? Um porco. Profanou o templo, proibiu o culto do templo de Jerusalém. Aí o que vai acontecer? Quem é que vai aparecer lá para acabar com a farra deles? Chamado Judas Macabeu. Na verdade era um sacerdote Macabeu. Aí vem seu filho Judas, Eleazar, e dominaram ali Israel, ficaram livres por um tempo do domínio grego e voltaram a cultuar. Eles purificaram o templo. Hoje tem a festa das luzes, que é em comemoração a esse período histórico do livro de Macabeus. Quem tem a Bíblia Católica, leia o livro de Macabeus, que tem todo esse contexto histórico que a gente está estudando aqui. E está dentro do capítulo 11. Agora vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ficou alguma dúvida? Hoje é o dia para perguntas, viu, meu irmão? Dúvidas, desesperos. Está tudo junto hoje. Está dando para entender? Senão eu começo tudo de novo. Entendeu? Eu começo tudo de novo. Eu já até falei com o pastor Marcos, começo tudo de novo. Mas vamos lá. Por que a gente precisa entender o que a gente está lendo? A gente está vendo aí, irmãos, Agenda 2030 da ONU. Rumores de guerras. A gente está vendo aí Rússia contra a Ucrânia, Venezuela querendo invadir a Guiana. Agora, o nosso ilustríssimo representante da nação foi considerado persona não grata. Aí ele esqueceu o contexto histórico. Qual foi o país que deu o voto de Minerva em 1948, com a criação do Estado de Israel? O Brasil. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Inclusive, bife Oswaldo Aranha é muito bom, viu? A gente pode fazer bife ao Oswaldo Aranha, que é o bife contra filé, com aquele zoiudo te olhando. Esse é o bife ao Oswaldo Aranha. Viu, Paulo? Sabia dessa? Aqui da minha cultura da cozinha. A gente faz também receita, A gente faz receita também. Então, vamos lá. Isso está dentro de uma cronologia. É o que eu sempre falo. Independente da sua vertente, se você é pré-tribulacionista, mesmo tribulacionista, pós. O que é isso? É remédio? Não. O pré-tribulacionista crê que a igreja não passa pela grande tribulação. É uma vertente teológica. Outros dizem que Jesus volta no meio da grande tribulação. Só que não reina na terra, ele não pisa na terra. É uma alegoria. O pós, ele fala que Jesus e a igreja vai ser
arrebatada após. Estou simplificando, tá, gente? É uma coisa muito complexa. Muito bem. Dentro dessa cronologia, nós vamos relembrar os 7 eventos escatológicos que nós estudamos. E fica muito mais fácil. A gente tem medo de ler o Apocalipse. Não tenha medo. Ali eu sempre falo. Deus está decretando a vitória da igreja. Então, o pastor Paulo, eu pedi para o senhor me ajudar, que eu vou beber uma água. E o pastor lê aí o capítulo 12, versículos 1. Deixa eu ver aqui até onde o pastor pode ler. Ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amém. Então vamos ver aqui. Naquele tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Hein? O arcanjo? O arcanjo? Defensor de Israel. Só perguntou que é a categoria de anjo. Eu perguntei o que ele é. Vamos lá por para não confundir. Ele é o quê? Um querubim? Um arcanjo. É um arcanjo. Ok? E é o defensor de Israel. Então tem gente que fala, Miguel, passa por espada. E não dá ordem a anjo. Lamento informar esse negócio. Miguel está muito ocupado lá com Israel para vir aqui para dar espadada aqui na terra. Então, a gente tem que começar a falar algumas verdades bíblicas aqui, sem ofender. Então vamos lá. A menção aqui de Miguel. Vamos abrir aqui, Daniel 9, 27. E aparece só em momentos importantes, né? Já viu? Ele só aparece aqui em momentos importantes. Deixa eu ver aqui. Não é 9, 27 não. Já estou indo lá na frente, não é nada disso. Vamos ver aqui, Judas 9. Pastor Paulo, enquanto você vai achando Judas 9, eu vou lembrar que em Daniel 10 tem a menção dele aqui. No 10, quando vai procurando aí, ele aparece no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, quem é que veio trazer a mensagem para Daniel? Ficou impedido nesse período. Qual era o nome do anjo? Estou falando de anjo. Gabriel. Miguel estava lá guerreando para abrir caminho, para trazer a resposta, para o Gabriel levar a resposta para Daniel. Ok? Deu para entender? Hoje, será que quando nós oramos, é necessário Miguel vir aqui para fazer isso de novo? Leia aí, pastor Paulo, por favor, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, quando nesse versículo aí especial em Judas, Moisés morreu. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, humanamente falando, mas o mundo espiritual fica ligado. Para evitar romarias ou idolatria ao local de sepultamento de Moisés, Deus não permitiu, não revelou aonde ele foi sepultado. E o arcanjo Miguel, o que ele poderia fazer? Dar uma espadada em Satanás e acabar com ele? Poderia. A mão de Deus. Mas existe uma cronologia. Lembra lá em Gênesis 3,15? Ele enganou o primeiro casal. Qual foi a sentença de Deus? Da semente da mulher, ou da descendência da mulher, viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, Satanás.
a derrota dele já está decretada. Tem muita gente falando que vai ser perdoado, vai voltar. Não adianta, lamento, não vai voltar. E a gente vai ver hoje que tribunal de Cristo é para a igreja, é recompensa, bodas do Cordeiro, é o segundo evento. A gente vai lembrar isso aqui de novo. Tribunal, o grande trono branco, é condenação. Quem não está no livro da vida já está condenado. Hoje, quem crê, for batizado, será? Quem não está, já sabe. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então vamos lá. Quando fala aqui de Miguel, em relação à disputa, né, e em Daniel 10 vai falar que vai haver um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Olha só, que tempo de angústia é esse? Que tempo de angústia é esse? A grande tribulação. A grande tribulação. Quais são os principais personagens que vão aparecer na grande tribulação? As duas bestas, quem são? Falso profeta, anticristo. Anticristo, falso profeta. Então, a tríade do mal vai estar formada. Satanás vai passar o poder com o anticristo e com o falso profeta. O anticristo vai ser curado milagrosamente. Vai ser um homem eloquente. É um líder político, né? Vai promover uma paz passageira. Todos vão acreditar no que ele fala. Vai fazer um pacto com Israel, na primeira parte. E é descendente de Judá, né? Da tribo de Judá. Cada um tem a sua versão, né? O pastor está falando que ele é da tribo de Judá. Eu já não penso assim. Mas depois eu vou discorrer sobre isso. Cada um tem uma visão diferente. Visão, eu digo, da onde ele vai vir. Mas lá na frente vai falar sobre isso. O que vai acontecer? O terceiro templo já está reconstruído, o Estado palestino já foi criado. Ele vai entrar no templo. Ele vai querer ser adorado como Messias. Só que a gente já viu e vai ver hoje de novo, ele vai começar a falar um monte de blasfêmias. Ele vai começar a xingar. Aí o pessoal vai ver, peraí, esse cara não tem nada a ver com a gente aqui não. Aí o que ele vai fazer? Ele vai romper o pacto, na primeira parte da grande tribulação. Ó, Israel, vou agora acabar com vocês. Vou convocar as nações. Vai vir o quê? A guerra de Gog e Magog. Quais são os inimigos do Estado de Israel hoje? Quem são os inimigos? Além dos alguns povos árabes? Quase o mundo todo. Quase o mundo todo. Colocando a Rússia. Colocando os países africanos. Colocando a China. A Alemanha. Itália. Olha só. A maioria dos países da cortina de ferro, todos eles são contra Israel. E a gente vai ver isso lá na frente, na guerra de Gog e Magog. Aí o que vai acontecer? Esse é o terceiro evento. A volta de Jesus em glória. Jesus veio para socorrer Israel. Esse terceiro evento. Muito bem. E depois vai vir o quê? Julgamento das nações. Ok. Então até aqui a gente está entendendo. Um tempo de angústia a qual nunca houve. Grande tribulação. Aí nós vamos ver no capítulo 12, no versículo 2, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que está falando aqui em parte desse versículo? Qual é o primeiro evento escatológico que nós estudamos aqui? O que vai acontecer? Um será levado, outro será deixado. O arrebatamento. Fala no microfone, pastor, por gentileza. O arrebatamento. Vamos ouvir a sua voz. Sua voz nos constrange. O arrebatamento. Vamos ver aí. Vamos abrir. Hoje o pessoal vai trabalhar, viu? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 15 ao 18. Pastor Paulo, por favor. Irmã Mônica vai ler o versículo 33. Irmã Rosilda vai ler do 50 ao 52. Aqui está falando sobre arrebatamento. Para ninguém ficar aí por fora do arrebatamento. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 15. Pastor Paulo. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou
que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aí. Já foi até demais. Você está muito querendo hoje. Até o 18, mas tá bom. Irmã Mônica, 33. Repita. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí. Irmã Rosilda, do 50 ao 52. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo no mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, vamos começar daí para trás. Passa aí para o pastor Paulo novamente. Esse é o mistério. Nem todos dormiremos, todos seremos transformados. Lá em Mateus está falando o quê? Um será levado, outro será deixado. Mas nessa sequência do arrebatamento, primeiro os que vão ressuscitar, os que morreram em Cristo, desde a era lá adâmica para cá, aqueles que aguardavam o Messias, aqueles que aguardavam a palavra de Deus, aqueles homens fiéis, todos eles vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos nesse período do arrebatamento serão depois. Carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Nossos corpos serão o quê? Transformados, seremos glorificados, teremos o mesmo corpo do Senhor Jesus. Mas existe uma sequência. Esse é o primeiro evento. Aí aqui fala, no 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Outro dia eu li, estava vendo, eu gosto de ver com aquele pastor César Cavalcante, todo dia às 11 horas no Facebook, tem uns debates interessantes. Mas tem um pastor lá que ele é judaizante. Ele é judeu, meia boca, falando que Cristo não é para ser adorado. Isso confunde a mente do povo. Falando que Jesus não é Deus. Que Jesus não é homem, não foi homem, não foi caralho. Falando um monte de besteira. E o cara tem uma igreja, eu não sei quem coitado desse povo que está lá. No Antigo Testamento até hoje, aguardando o Messias. As más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios fala, se não houver profecia, o povo se corrompe. Se não, a igreja que não ensina a palavra de Deus, gera o quê? Corrupção. Gera facção. Gera um disse-me-disse. Todo irmão da vida parece que é base. É isso que começa. Você começa a duvidar de quem está pregando a palavra de Deus. Isso aí eu já sei. Eu nem vou no estudo bíblico, não. Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu não preciso estudar. É? Aí tu pega lá um filósofo, pega alguém do segmento kardecista, para você ver. Oi? Pega um teólogo liberal que questiona tudo. Sim, exatamente. Se pegar um questionador, você vai falar da palavra, você vai ser engolido. É complicado. Né? E quando o pastor Paulo leu aqui, olha, se Cristo não ressuscitou, porque se os mortos não ressuscitam, no versículo 16, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas se esperarmos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você não crê no sacrifício vicário, se você não crê que Jesus ressuscitou, a sua fé é nenhuma. Você não é nada. Você vai ser enganado, você
se nós temos aqui a doutrina, né, as ordenanças, o batismo, o que significa o batismo? O que significa o batismo? Mostrar para o mundo que nós morremos para este mundo e ressuscitamos em Cristo. Ponto. Simboliza a sua morte e ressurreição. Aí após isso, nós somos participantes da ceia do Senhor. O que simboliza o pão? O corpo. Cristo. E o suco de uva, enfim, o que simboliza? O sangue de Cristo. Quem foi pendurado lá no madeiro? Agora eu pergunto, ele morreu, ao terceiro dia, o que aconteceu? Deram um remedinho lá para ele ficar dormindo para depois falar que ele ressuscitou? Os discípulos roubaram o seu corpo, foi isso que aconteceu? Ora, se a gente vai ver aqui no capítulo 15, ele apareceu para mais de 500 pessoas, lá em Jerusalém. Como é que um homem vai transpassar paredes? Como é que um homem vai estar no caminho de Emaús? Os dois discípulos, pregando a palavra e não estavam nem aí. Estavam preocupados com o fla-flu, enfim, estavam nem aí. Aí precisou de partir o pão. Peraí, eu conheço esse partido do pão. Quando eles fixaram os olhos, Jesus sumiu. Como é que pode? Aí, tem gente que duvida. Aí você vai defender como? Se você não conhece a palavra. Você vai ser enganado. Aí vai falar que Jesus é um homem qualquer. Isso aqui é conversa. A Bíblia foi escrita por homens. Claro. Eu vou usar quem? Jumento para escrever? Não. Os homens. 40 homens para escrever isso aqui. Então vamos lá. Olha o arrebatamento. Pastor Paulo, me ajuda aí. Capítulo 12 de Daniel, versículos 6 a 8. E ele disse ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Muito bem, aí nós vamos ver. Quando isso, pastor, olha aí, Mateus 24, do 3 ao 5, a gente vai explicando aqui. O que acontece do versículo 6, né, ao 8? Daniel está lá à beira do rio. Que rio é esse? Esse aqui é o rio Tigre, né? Um grande rio da Bíblia. Muito bem. Aí ele vê um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. E ele faz aquela pergunta que todo mundo quer fazer, né? Que tempo haverá ao fim das maravilhas? E esse homem vestido de linho, né, levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda à ação e jurou por aquele que vive eternamente. E depois de um tempo, metade de um tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então aqui, quem aparece para ele? É o próprio a teofania do Senhor. Aí vai falar, que tempo é esse? A grande tribulação são o quê? Primeiro tempo de 3 anos e meio. A outra parte, 3 anos e meio. Quando fala, tiver acabado de destruir o poder do povo santo, o anticristo, o falso Messias, ele vai romper esse pacto. E a gente vai ver aqui, Mateus 24, 3 ao 5. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, o Senhor Jesus está divertindo. A gente não pode confiar, Jesus está aqui, Jesus está lá, não. Lê aí, por favor, o versículo 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo
testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Isso nós falamos na semana passada. No período da grande tribulação, a igreja não vai estar aqui. Esse evangelho vai ser pregado por quem? Pelos anjos. O evangelho eterno vai chegar a todas as nações. Vai chegar em todas as nações. Então não vai ser pelo WhatsApp, me perdoe, não vai ser pelo Instagram, não vai ser por qualquer outro tipo de rede social, não vai ser pelo rádio. Vai ser boca a boca. O evangelho vai ser pregado então, naquele grande dia. Ninguém vai poder dizer que não ouviu falar da palavra de Jesus. Eu tenho um estudo lá no meu canal, no YouTube, aí eu estou falando 53, fala a ética cristã. O que é a ética? O índio, ele reconhece uma divindade, né, que é o Tupã. Mas por que ele reconhece isso? Nós fomos criados por Deus como? Corpo, alma e espírito. Correto? Passamos o homem. Qual foi quem falou lá? Então, qual é essa imagem? Quando a gente vai pegar o ouro, vai fazer a prata, vai fazer o ouro. Quando a prata fica reluzente, a imagem dele é refletida conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos seres morais. Deus é um ser moral. Nós também temos a mesma moral que nós temos. Nós sabemos que existe uma força superior, um ser superior que criou todas essas coisas. As outras religiões também conhecem. Vai dar qualquer nome que você possa imaginar das outras religiões que querem o seu Deus. Cristo, o grande olho que tudo vê, não sei qual é o nome que vai dar. Mas eles sabem que existe uma divindade. Nós sabemos que Deus criou todas essas coisas, a gente não tem dúvidas sobre isso. Mas toda a humanidade sabe que existe algo superior. O ser moral sabe que existe alguém superior. Agora, ouviu falar de Jesus, pegou um folheto de evangelismo, não é mais inocente. Não é mais inocente. Quando nós evangelizamos, nós não vamos sair para fazer a propaganda da igreja. Nós tiramos uma porção da palavra de Deus e entregamos naquele folheto. Não é isso? E a gente explica o que diz aquele folheto ali. Por exemplo, o evangelho eu falo, está no folheto. E a frase final, Jesus chama, vai na minha igreja, aquela coisa toda. Ninguém mais é inocente. Ninguém vai poder falar que não ouviu falar de Jesus. Naquele grande dia, vai ser assim. Não tem desculpa. Romanos 1,20 fala o quê? Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E são inexcusáveis. Traduzindo, não tem desculpa. Inexcusável, não tem desculpa. Então, não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Aí vamos lá, continuando aqui. Mateus 24, no versículo 15. O que diz aí, pastor? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, aí vamos lá. No versículo 27 e 28. Aí, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui nós já estamos no período da grande tribulação. Arrebatamento é o primeiro evento. Segundo evento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. A igreja que foi arrebatada vai ser galardoada, vai ser recompensada pelo Senhor Jesus. Nós participaremos da grande ceia lá no céu, onde o Senhor Jesus vai nos servir. A noiva do Cordeiro vai ser reconhecida. Ok, qual é o terceiro evento? Acabamos de ler aqui, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Terceiro evento, foi. Aqui também no capítulo 26 de Mateus, no verso 29, falando sobre a ceia lá no céu, diz assim, é o advento da ceia, da Santa Ceia. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Quer dizer, quando ele ministra a Santa Ceia registrada aqui por Mateus,
nesse verso ele já está dizendo que ele não vai beber de novo do fruto da vide, a não ser quando já estivermos com ele no céu, as bodas do Cordeiro. Exatamente. Então vamos lá, seguindo aqui. Nós acabamos de ler lá em Daniel 6 ao 8. Vamos ver aí, Mateus 24, no versículo 41. 42. Aqui fala também do arrebatamento também. 24, 41. E estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, ninguém sabe a hora. Então, se vai vir daqui a 5 a 10 anos o Apocalipse, não dá para saber. Né? Então, a gente tem que estar muito atento quanto a isso. Agora, vamos abrir aí, quando fala da grande tribulação, que aqui no Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Às vezes nós vemos alguns sinais no céu, a lua se transforma em sangue, fica vermelho. Isso não é poluição. Isso aí é a variação lá da atmosfera que causa essa variação com a lua. Nós estudamos no livro do profeta Joel, no capítulo 2, quero dizer que o pastor também me ajudar. Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, o que a gente fala sobre sinais. Né? O que são os sinais? O que são princípios de dores? Os sinais nós estamos vendo. Doença, terremoto, nação contra nação. A gente está vendo tudo isso aí. São os sinais. O derramamento do Espírito Santo. Sinais. Vamos lá. Joel 2, 28 e 29. Show aí, pastor. Aí nós vamos ver o que aconteceu ali, que o profeta profetizou e o que aconteceu em Atos. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí, Atos 2, 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, pelo discussão, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias que profetizarão. Ok. Permanece em Joel aí, pastor. Agora no 30 e 31. Isso aqui são os sinais. Atos 2, o que aconteceu? A efusão do Espírito, derramamento do Espírito Santo, correto? Já está acontecendo, para quem crê. Quem não crê, não acontece nada. Vamos lá. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha aí, esse evento ainda não aconteceu. Esse aí, grande tribulação. Aí nós vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12. O que é que diz a palavra de Deus? Na abertura do sexto selo. Apocalipse 6, 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso aqui é grande tribulação, é juízo, é o sexto selo, são 7 que vão ser abertos. Juízo não aconteceu. Ah, não é eclipse, a lua. Existe uma ordem cronológica.
pessoas se assustam. Ah, tem terremoto de escala 7, na escala Richter. É horrível. Sinais, terremotos, rumores de guerra, epidemias. Estamos com a epidemia da dengue aí de novo. Né? E o governo fala que não tem nada, né? Está tudo sob controle. Mas vamos lá. Até aí estamos entendendo, irmãos? Posso prosseguir? Voltando lá em Daniel 12, versículo 9. Quando o pastor Paulo procura ali. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Aí nós vamos destrinchar isso aqui, que nós vimos na semana passada. Daniel 9, 27. A gente voltar um pouquinho, vai falar aqui, ó. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Falando de quê? Do anticristo, do falso profeta, da segunda etapa, né, da grande tribulação. Aí a gente faz uma conta aqui simples. 1290 dias, né? São 3 anos e meio. Mais 45 dias, 1335 dias. A parte final da grande tribulação. A gente vai vendo aqui. Aí eu vou pedir o pastor Paulo para abrir aí. Apocalipse no capítulo 1, versículo 3. A gente vai ver apenas alguns versículos. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha aí, o tempo está próximo. Aí vamos lá, no versículo 7, pastor, no capítulo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Do 9 até o 11. Eu, João, que também sou vosso servo, vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, aí nós vamos ver um detalhe, no versículo 19, pastor, só para encerrar aí. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Daniel, versículo 9, Daniel 12, 9. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então, nós já estamos vendo que arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Qual é o terceiro evento? A volta de Jesus em glória. Todo olho verá. Quarto evento, julgamento das nações. As nações que se levantaram contra Israel na guerra de Gog e Magog serão julgadas. Ok, vamos lá. Quando Daniel faz essa pergunta: Senhor, quando é que vai acontecer isso? O tempo do fim, os acontecimentos escatológicos que nós já estudamos, estamos vendo aqui hoje. Aí vai falar aqui, ó: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Vamos abrir aí em Apocalipse, no capítulo 6.
versículo 9 ao 11. Vou pedir aí para a irmã Mônica abrir Apocalipse 22, 10 ao 12. E a irmã Rosilda vai ler Apocalipse 22, do 13 ao 14. Bom? Achou aí, pastor? Pode ler. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aí, Mônica, pega aí, por favor, aí o microfone, lê aí o versículo, por favor. Apocalipse 22, 10. Do 10 ao 12. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Rosildo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o último. O princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Está vendo a junção dos textos bíblicos? As almas que repousam lá no céu, Senhor, até quando o Senhor vai nos ligar? Haverá morte e perseguição na grande tribulação. Como assim? Eu sempre falo, irmão, o Espírito Santo é Deus. Não se coloca o Espírito Santo numa caixinha de fósforo. Lamento os que pregam falando: o Espírito Santo vai ser ausentado da terra. Como, meu irmão? Você sabe o tamanho do Espírito Santo? O que vai ocorrer na grande tribulação é a operação dele. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo hoje? Na grande tribulação vai ser diferente, porque a igreja não vai estar mais aqui. Os que ficarem para depois, até naquela semana passada que eu liguei com o pastor Paulo, quando Jesus voltar, você vai ficar feliz. Os que ficarem aqui vão ser tempos de angústias. Você tem uma Bíblia em casa? Você vai ser perseguido. Nega Jesus? Não. Tá, vai morrer. É assim. As pessoas vão procurar a morte e a morte não vai acontecer. Aqueles anjos, né, que vão sair lá do abismo, capítulo 9 e 6 fala sobre isso. Vai ficar a pessoa ficar com 6 meses com febre, querendo morrer e não vai conseguir. Dentro da grande tribulação. Existe uma cronologia. Você quer ficar sujo? Se suja mais ainda. Você é ímpio? Continue. Você é ladrão? Continue roubando. Não herdarão o reino dos céus. É a palavra de Deus, entre outras categorias, né? Enfim. Agora, para a gente fechar, vimos o julgamento das nações. O quinto evento escatológico, milênio, o reino milenar do Senhor Jesus aqui na terra. Satanás, o que vai acontecer no quarto evento? O anticristo, o falso profeta, as nações serão lançadas no inferno, e o próprio inferno será lançado no inferno. Como é que é isso? Depois eu explico. Quinto evento, milênio, Jesus reina aqui na terra, pousa na terra, os 2 pés, assenta-se no templo, reino com certo de justiça, né? A terra vai ser restaurada o que era antes do pecado. Quinto evento. Ok, no final da grande tribulação, Satanás vai ser solto. Aí vai acontecer o quê? A batalha do Armagedon. Ele ainda vai ser solto e ele vai enganar muita gente que ficou por aqui. Ele não vai desistir. Ok? Aí o que vai acontecer?
Apocalipse 19, pastor Paulo. Vê aí o que vai acontecer no final da batalha do Armagedon. Apocalipse 19. Isso. E depois destas coisas ouvi no céu com uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Agora no versículo 11. 19 e 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Leva até o 13. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. No versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continua. Até aí. Final da batalha do Armagedon. Jesus vence, o diabo já vai ser lançado novamente lá, para as profundezas do inferno, por Guiena. Quando fala de inferno, é uma coisa, é o Sheol, é uma outra concepção. Hoje o que? O homem morre. Hebreus 9:27 fala o quê? Pastor Paulo, Hebreus 9:27. Depois da morte se segue o quê? O juízo. Aquele que crer batizado será salvo, vai estar com o Senhor. Quem não crer vai para o inferno. O inferno existe, o inferno é real. Jesus pregou mais do inferno do que a salvação. Você tem uma ideia. Nesse caso aqui, Satanás, o anticristo, o falso profeta, as nações, os ímpios, a categoria que só a gente vai ver aqui em Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 15, já deixa aí, pastor Paulo. Agora, antes do versículo 15, só queria lembrar um detalhe aqui que a gente não posso deixar de fugir. No versículo, capítulo 19, no versículo 14, seguia-nos no exército que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Né? Aí ele vem aqui, ó. É com espada para ferir com elas as nações, regerá com vara de ferro, ele mesmo que fiz o lagar do vinho, e na sua veste, e na sua costa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus voltará o quê? Num cavalo branco. Mas tem um cavalo branco na Bíblia que é juízo, que fala dos cavaleiros do Apocalipse. Cuidado com esse cavalo branco para não se confundir também, viu? Apocalipse no capítulo 6, que é a abertura dos 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi uns 4 animais, que dizia, como em voz de trovão: vem ver. Eu olhei, este um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha só, o que é que Daniel falou lá no capítulo 12, no versículo 10? Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. No versículo 7, fala que depois desse tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aqui é no capítulo 6 de Apocalipse. Aí tem um cavalo vermelho, ele vai o quê? Tirar a paz da terra, um vai se matar, né? Um vai se matar, foi dado uma grande espada. O terceiro cavalo é um cavalo preto. O que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Fome. Vai faltar comida. A marca da besta é que quem tiver que vai comprar. Quem não tem vai passar fome. Vai vir a especulação. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: vem ver. E este que tinha um cavalo amarelo,
E o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso aqui é juízo. Cuidado, hein? Não confunda o cavalo branco de Apocalipse 19 com Apocalipse 6, não. Ok? Então aqui nós encerramos o livro de Daniel. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Daniel está aguardando aquele grande dia que a trombeta vai soar. Como o pastor Paulo ainda não faz aula no sofá, mas eu vou trazer aqui o som do sofá. Amém, irmãos? Aqui, deixa eu só ler aqui o verso 14 e 15 de Apocalipse 22. Verso 14 do capítulo 22 de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Pode concluir. Só para isso, só? Só até aqui. Não vai falar nada, não? Isso é o mais importante, né? A palavra de Deus está nos exortando a que a gente procure a santificação. A santificação é a separação. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com pecados de natureza que consideram grande: matar, roubar, se prostituir. Mas vivem falando mentira, vivem enganando, levantando falso contra seus irmãos. Isso também está escrito no livro de Apocalipse. Ficarão de fora os mentirosos. Então a gente tem que se preocupar também com esses detalhes. Então, né? Gálatas 5, 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ficou faltando algum versículo para ser lido aí? Eu pedi para alguém ler, não, né? Então, irmãos, o que falta? A gente encerrar aqui. Depois do milênio vai vir o quê? Juízo final, é o 6º evento escatológico. Abertura dos livros, livro da vida, livro das obras, um monte de livro que vai abrir. O nome não está no livro da vida? Lago de fogo, segunda morte, não tem jeito. Grande trono branco é condenação. Tribunal de Cristo, a igreja não passa pelo grande trono branco, a igreja não vai ser condenada, a igreja vai ser o quê? Galardoada. O 7º evento é o quê? A descida da Nova Jerusalém e o estado eterno. A significado Apocalipse, esse 7º evento. Se você não conseguiu gravar e escrever, assista a nossa live, amém? Assim encerramos o livro aqui do profeta Daniel, nosso estudo bíblico. Agradeço a você que esteve aqui conosco na nossa live. Continue conosco. Acompanhe a nossa programação, os nossos cultos online. Amém? E já devolvendo a palavra ao pastor Paulo, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. E